No coração da oficina ou no campo da invenção, tem um nome que ressoa com poder e precisão. 45 anos firme em cada medição. Minipa é o pulso forte da nossa geração. Do multímetro ao sinal que o osciloscópio viu, tecnologia brasileira que o mundo aplaudiu. Com suporte em cada canto, nunca está sozinho. Confiança em cada teste, sempre no caminho. Minipa qual sinal que o osciloscópio viu, tecnologia brasileira que o mundo aplaudiu. Neste vídeo vamos conhecer a Minipa SM3305, uma garra amperímetro que para mim é uma versão, digamos, do que nós já vimos, do SM1600. Interface muito similar, mesmo desenho, vamos ligar aqui para mostrar, mesmo desenho de painel, um painel bem legal mesmo. Eu já tinha gostado muito do SM1600, o SM3305, 3305, tem a mesma pegada. E não só a mesma pegada do painel, como as mesmas características, ou quase todas, né? Então, se a gente acompanhar, é um painel também de 6.000 contagens. Eu também tenho mais ou menos as mesmas características dele aqui atrás. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente lembra, né, que na Minipa a caixinha vem toda em português, com todo o detalhamento da especificação técnica. Então, aquelas vantagens de comprar um instrumento que é aqui vendido no Brasil, testado e com garantia, com controle de qualidade aqui do Brasil. E aí a gente traz as características: 600 volts, também é um CAT3 600 volts, então tensão máxima 600 volts, CAT3 600 volts, também True RMS. Uma das coisas que me chamou a atenção, e nós vamos ter que testar, é que ele comenta que a corrente, que é AC e DC, então essa garra lê corrente AC e corrente DC, ela vai de 60 amperes a 600 amperes. Porém, 60 amperes é muito alto, né, como corrente inicial. Então nós vamos testar aqui com os nossos famosos 4 amperes, 2 amperes e até com 500 miliamperes para ver como ela responde a isso. Ela também inicia em 600 milivolts, também vamos testar. Outras características nós vamos ver durante os nossos testes, mas ela é bem completa, né? Frequência, ela trata de diodos, continuidade, capacitância, ou seja, é uma garra amperímetro muito completa, além de muito bonita. Ela trabalha com 3 pilhas AAA e, claro, sendo aqui da Minipa, vocês já sabem, né? Ela já acompanha o conjunto de pilhas para vocês. Além disso, ela acompanha também um termopar, porque ela também faz teste de temperatura e suas pontas de prova. Deixa eu já começar falando então das pontas de prova, antes de falar dela propriamente dita. As pontas de prova têm uma ponta muito legal, bem comprida, né, como se considerar a parte de trás bem comprida. Não é aquela ponta mais fininha, mas é uma ponta bem comprida, bem legal. Porém, o cabo dela é muito duro. Eu realmente não gostei deste fio, né? Mostrei até na abertura, né, que ele fica realmente bem marcado, bem pendurado. Acho desconfortável. Ela chega inclusive a entortar a base aqui. Ela é muito bem feita, né? Uma ponta que a gente vê que é um material de qualidade, é um CAT3 600 volts, de 10 amperes, mas não tem problema porque eu não meço corrente nessa garra através dela, e sim meço através da própria garra, né? Do próprio alicate. Então me decepcionou um pouco esse fio desta garra. É um fio grosso, acredito que seja de boa qualidade, ele vem todo ele protegido, então é realmente um fio de boa construção, porém eu realmente esse é muito mais duro do que os multímetros, por exemplo, que a gente testou. Manualzinho em português, né? Aquele manualzinho bem completo da Minipa, todo em português, com como se usa, com
com as suas tabelas, né, indicando os valores mínimos, máximos. Então, todas as faixas aqui para gente. E claro, para consultar assistência técnica, porque lembrando, né, sendo Minipa, vocês têm garantia no Brasil, nas assistências autorizadas do Brasil, e tá aí o QR Code para fazer a localização de onde tem isso, mas é claro que eu deixo sempre o link aqui embaixo também de onde comprar, que também são assistências técnicas, vocês também encontram no mesmo lugar, tanto revendas quanto assistência técnica, distribuidores, etc. Então tudo lá no site da Minipa, vou deixar o link também da página que traz vocês aos detalhes desta garra amperímetro, que promete ser realmente uma garra de um ótimo nível, pelo menos estou bem entusiasmado aí com ela, muito bonita, muito boa de pegar, muito fácil, macio, a garra macia, com uma boa abertura, uma abertura de 2 dedos, bem legal. E, claro, um bônus extra, né? A sua case rígida, macia por dentro, aqui com uma bolsa segura para poder botar o resto dos componentes, botar manual, etc. E o elástico. Excelente case. E de novo sugiro para Minipa, né? Escrito Minipa ia ficar mais show ainda. Mas muito legal essa case, inclusive com alça para segurar ela aqui. Bem legal essa casezinha que vem com esse instrumento aqui. Então, visto ela rapidamente, vamos falar um pouquinho da construção. Ela tem essa parte azul que não é um silicone, tá? Ela é rígida, é uma parte rígida. Ela só é azul por causa da Minipa, mas ela não tem uma capa de silicone, tá? Ela inclusive tem a divisão aqui de abertura do lado. A entrada é por baixo, indicação vermelho e com aqui na frente, que eu gosto quando tem uma indicação, para quem não conhece um pouco do equipamento. A telinha aqui colorida aqui no meio, né? Ela tá aqui com a película, não tirei a película dela. Um LEDzinho de alerta, que deve servir para alguma coisa, e o LED de lanterna, que não pode faltar aquela lanterninha para quando a gente está no escuro poder enxergar no escuro. Então tá aí a lanterninha dela também. Então um clique aqui do lado eu tenho o hold, aperto e fico segurando, eu tenho a lanterna. A tela, vou dizer, muito boa de ler em qualquer ângulo, tá? Muito boa de ler em qualquer ângulo, muito clara, muito nítida. Olha, promete bastante. Aqui tem todas as medições possíveis, né? Também traz aqui na tela gráfica e tá aí. Então agora sim, vamos conectar e começar os nossos testes, começando com aquele nosso padrão de testes, deixando por último a corrente, que é onde a gente faz a medição pela garra. A conexão é boa, obviamente eu não tenho um suporte, porque garra dificilmente a gente vai ter um suporte numa garra. Então eu vou ter que usar vamos usar a caixinha do irmão dela aqui para poder deixar ela em pé e podermos fazer as nossas medições aí. Vou fazer o primeiro teste de resistor aqui no Mega usando o automático, só para a gente testar o automático, tá? Mas depois, é claro, eu vou fazer o teste no manual, que eu acho mais justo para a gente medir. Detectou e tá lá, 1033. Então o automático dele vai funcionar bem, só claro, um pouquinho mais lento. Agora eu vou para o manual ver se eu consigo colocar nas escalas em verde no manual. Então já deixei agora focado em resistência. Vejo que ele já traz a temperatura ambiente aqui. Então quando eu não estou usando a temperatura da medição, ele traz a temperatura ambiente. Nós estamos agora com 16 graus porque eu estou com ar quente ligado aqui dentro. Rio Grande do Sul agora não está muito fácil não. Também tenho aqui a escala em cima de máximo e mínimo. E tenho também a seleção se eu não quiser usar a escala automática. Então eu posso ter uma escala manual ou quando eu preciso selecionar mais de uma opção, se eu tiver alguma opção aqui. Um detalhe, né? Ele tem aqui como fazer o relativo e também tem a opção WinRush, né? WinRush é aquela que eu faço a medição de corrente quando eu faço ligar o motor, por exemplo. Então aquele primeiro pico de ligada eu preciso medir
Então ele também tem uma função em Rush, que são poucos alicates que tem. Então sempre verifiquem se vocês precisam dessa função, se ela está contida no alicate. E esse sim, o SM3305 da Minipa tem essa função aqui. Vamos de novo medir o de 1 MB aqui, só para a gente poder fazer um teste bem justo. Vamos fazer o teste assim, já que ele tem... Medir agora de lado, né? Então dá uma pequena diferençazinha, mas está lá, 1027, perfeito. Vamos ao de 10K. 9,98, excelente. Vamos ao de 100. 99,4, também muito boa medição. E o de 3,3, será que vai nesse alicate? Olha que excelente, pessoal, 3.1, muito bom, muito bom. E o 0.28, de novo, eu vou repetir, é claro que eu tinha que ser um 4 fios, é claro que eu tinha que zerar, mas eu vou testar ele do jeito que veio para ver como vai, o que ele vai medir. Como eu faço com todos, assim fica uma comparação justa. E olha que maravilha, entre 0.2 e 0.3. Ou seja, 0,28, maravilha, maravilha. Então, pessoal, resistência está entre os melhores equipamentos de medição de resistência. Vamos à capacitância dele agora. Então, capacitância, vamos avançar aqui nas funções. Capacitância, vamos ao 10 nano. 10 nanofarads. Maravilhoso, hein? Fala a verdade. Vamos a 1.5 micro. 1.495, 496, também excelente. Vamos ao 100. Pouquinho demorado, mas medição perfeita, 102, assim como dá nos instrumentos de precisão, 102, também foi perfeito. E agora o 3.2. Foi para a escala de milha e está lá, 3.18, 19, 3.2. Também muito bem na capacitância, hein? Então, o instrumento tem se provado o que era a expectativa, né? De ser um excelente, mas excelente garra perímetro. Realmente está dentro das expectativas, porque as expectativas eram altas e ele está se mostrando um ótimo equipamento. Vamos dar uma olhada naqueles diodinhos ali. Aí vem aquela pena de não ter para os dois lados, como o irmão dele tem. Aqui eu preciso fazer toda a volta. Vou ali para o diodo. 0,60, um pouquinho mais do que normalmente dá. Aqui nós estamos falando de 0,58, né? Vamos aqui onde dá normalmente 0,54, aqui vai dar 0,56, como eu imaginava. E será que ele vai no 1.7 ligando o LED? O LED ligou forte. E ele mediu 1.7, lá 1.79, perfeito. E o 2.5? Putz, seria ótimo se ele conseguisse trazer o 2.5, né? E tá lá, 2.5, o LED é aquele pouco mais forte. O LED branco de meio watt. Muito bom. Então, LEDs, diodos, bem, perfeito. Vamos para a continuidade. Ela é um pouquinho antes, então eu vou ter que dar toda a volta nele. Então, estou ali na continuidade e vamos fazer o teste de continuidade. Olha que legal, bipa em cima. Ele é bem rápido, ele responde, mas não é o equipamento mais rápido que nós já testamos aqui no canal, né? Mas gostei, o bip dele tem um som bom, não é um som muito alto, mas é um som bem audível e ainda tem o LEDzinho verde piscando em cima. Então, acho que a continuidade está aprovado. De novo, não foi a melhor continuidade, mas foi excelente, foi muito boa. Vamos lá para o AC. E agora nos quebra um pouco, eu tenho que puxar
aqui pro lado. Vamos puxar pro lado um pouco. Não vai aparecer bem na câmera, mas tudo bem. Vamos lá para a tensão AC. Estou agora no automático e agora vou para a tensão. Estou na DC, então eu vou ali no céu, né, que a gente falou que às vezes tem que trocar a opção aqui. E eu estou agora com a função AC e ele já me ativou a frequência em cima. Legal, né? Então tá a função lá e ativou a frequência. Eu só não estou entendendo porque ele está em A. Ah, opa. Desculpa, eu botei errado. Eu estava em corrente, né? Vamos em tensão. Então eu estou em tensão DC, ele traz a temperatura, vou selecionar de novo. Vou para C, ele traz a frequência e já traz o V da tensão ali. Então já vou colocar aqui em cima. Tá lá, 219 e já traz a frequência em cima. E eu quero que vocês reparem de novo a qualidade da tela dele. Espero que na câmera pegue bem, mas eu acredito que vai pegar porque a tela é muito nítida, muito boa de ler. A tela é muito nítida mesmo. Ela é um pouco menor do que o irmão dele, mas com as mesmas informações, mas traz tanto a seleção em cima, quanto traz duas linhas e mais a linha barra gráfica embaixo. Então é bem legal e muito, muito preciso, assim, muito bom mesmo. Eu vou deixar o NCV e o Live, porque ele também tem essas duas funções mais adiante, para quando a gente poder agora não tirar ele do foco da câmera e já fazer os testes de tensão DC e depois a gente vai para a frequência. Exatamente, vamos para a frequência antes de entrar em corrente. E eu vou começar os testes de tensão DC em 5 volts. Olha lá, perfeito, né? 5.00 e aí na terceira decimal 0,4. Vamos para os 12. 12 também com toda a precisão e vamos para o 19. 19 também com toda a precisão. Que equipamento fora de série. Vamos lá para os 500 mV, lembrando que ele tem uma escala de milivolts. É, exatamente, ele tem escala de milivolts. Mas vamos botar aqui então os 500 mV nessa escala aqui. 500 mV, perfeito, né? 499, perfeito, 500 mV. Vou agora para 200. A quente mesmo. 200 mV, perfeito. E por último vou para 50, ainda nessa escala aqui, porque aqui está muito perfeito. Né? Vou desligar e trazer para não ter nenhum tipo de... dele só pegar, porque ele já estava. Vamos lá, 50. 50 mV, perfeito. Eu vou desligar a saída agora. Vou desligar a saída e vou agora para a escala de milivolts. E vou ativar os 50 mV. E tá lá. Olha que maravilha de equipamento, 50 mV, mediu perfeito, inclusive com a decimal. Excelente, né? Então a gente vê que em questão de tensão ele é absolutamente perfeito, tanto na escala de volts quanto na escala de milivolts. Excelente. Vou agora fazer a medição aqui de frequência. Estou em frequência e vou começar com aquele nosso 1 kHz, onda senoidal 5 VPP. Ele vai até 10 MHz, então vamos lá para 2 MHz. 2 MHz também continua perfeito. Veja que o Duty Cycle ele acabou perdendo um pouquinho ali, ó. Está em 46%. Não deveria, porque eu estou aqui a 2 MHz. Vou a 8 MHz. O Duty Cycle caiu mais um pouquinho, mas a frequência ele continua medindo. 7,998, ou seja, eu estou lá na última decimal, 8 MHz. Perfeito. Vou no 9.9. 9.9. 9.89, arredondando, 9.9. Perfeito também, mas o Duty Cycle estranhamente está em 45%, né? Eu vou apertar aqui só para ver se ele muda alguma coisa. Ele não tem a opção de trocar o Duty Cycle fica só nele mesmo. Com exceção do Duty Cycle, a frequência está perfeita, tá? O Duty Cycle realmente caiu um pouquinho, nada absurdo, mas não seria o ideal para dizer que ele é extremamente preciso em tudo. Então o Duty Cycle falhou aí um pouquinho. Vamos para 60 Hz.
direto assim, sem passar. Eu normalmente gosto de passar por um K. E eu tô lá no 59.9 a 50%. Agora ok o Dead Cycle e a frequência perfeito. Vamos para 20 Hz. 20 Hz. Se não me engano ele parte de 6 Hz. Mas estamos em 20. Vamos agora a 5 Hz. Abaixo do que ele disse que pode. Olha, foi a 5 Hz também. Cara, que legal, que bom isso, né? Que bom isso. Então, excelente esse equipamento em frequência. O Dead Cycle agora tá bom, mas a gente já viu que o Dead Cycle sobe e fica ruim. Eu vou voltar lá para os 8 MB só porque eu fiquei encafifado com essa frequência. E ele cai mesmo, ó, 45 Hz. 45 de Dead Cycle nos 8 MHz. Mas tá bom, eu considero bom. O problema só do Dead Cycle, mas o resto se saiu muito bem mesmo. E agora vamos armar o circo para a gente fazer o teste de corrente. Vou aproveitar que nós estamos aqui e vou fazer só o teste de linha viva e NCV, já que nós vamos ter que armar o circo aí. Então vou começar com linha viva. Vamos colocar aqui. Live. Marcou. Neutro. Ó, ele deu um low e dá verde. Terra. Low e verde. Fase. Vermelho e high. Legal, né? Porque ele acaba identificando também o low, né? Identifica que ali é um neutro. Muito bom. Live perfeito. Vamos ao NCV. Tá um pouquinho para trás, para a gente ter um pouquinho de distância, né? Que nem sempre é tão perto. Vamos ver se aqui ele já vai pegar. Tá pegando fraco, né? Low. Ó, já ficou um pouquinho mais rápido. E ele vai pro high. E aí fica a luz vermelha. Luz verde. Low. Ó, vejo que ele tem uma diferençazinha, ó. Não bipa tão rápido. E bipa bem rápido. Mas o core e o high é o mesmo. E aí quando eu deixo apontar, ele volta. Ele tem o sensor bem aqui na frente, o que ajuda a ele ter essa precisão. Gostei muito do NCV dele também, muito bom. Então vou selecionar corrente. Agora estou em corrente, DC. Então nós vamos fazer o teste aqui em corrente DC, que é onde eu consigo ter um pouco de precisão na carga. Né? Hoje eu não tenho essa ferramental para fazer isso em AC, só em DC. Preciso montar uma carga AC, preciso montar uma carga de miliamperes, algumas coisas aí que a gente precisa melhorar no laboratório para fazer testes mais precisos. Mas eu acho que aqui a gente já vai ter uma boa ideia da precisão dos equipamentos. A gente já viu que diversos equipamentos têm, sim, qualidades de medição diferentes. Então vamos começar com 4 amperes, ele está dando 0.02, posso zerar, mas eu vou deixar aqui, a oscilação vai ser muito pequena, ela está na terceira decimal. Vou começar em 4 volts, em 5 volts, 4 amperes. E tá lá, 4 amperes. Um pouquinho a mais, eu tinha uma pequena diferença, não tanto, mas 4 amperes, está ótimo. Vamos baixar para 2. 5 volts, 2 amperes. E tá lá, 2 amperes também, perfeito, excelente. Vamos tentar baixar? Eu sei que a limitação dele não era essa, mas vamos fazer nossos testes, botar 500 mA. Uma garra quando consegue 500 mA sempre é muito bom, né? Não são todas que conseguem, a gente sabe, ainda mais em DC. Mas vamos lá. Opa, botei 600. Tá lá, 500 mA, ele deu 0,47. A minha fonte está dando 0,49. Um pouquinho abaixo, mas como ele também tem aqueles dois, vamos zerar aqui para ver, porque eu acho que se a gente zerar, ele vai dar preciso. Zerei.
ativo. 0,48, um pouquinho menos, forçando 0,49. Mas convenhamos que para uma... Ó, 0,49, só porque eu falei. Tá perfeito, né? Tá excelente a medida 0,49. Vamos baixar mais, né? Já que a gente está aqui, vamos para 0,200. 0,200 está lá. 0,180. 190, o mesmo que está dando na fonte. 0,90, 1,9. 90 não, 1,9, né? 190. Perfeito. Vamos baixar mais? Lembre que eu só tenho uma decimal aqui abaixo, então eu não consigo ir muito mais baixo nessa garra. Mas eu vou baixar para 0,50 amperes, 50 miliamperes. Se ele medir isso, vai ser muito top, pessoal. E tá lá, ó. Botei 50 miliamperes, ele chegou a dar o pico de 50, deu o inrush, digamos assim, de 50, e baixou para 0,03. Na minha carga está dando 0,04, então eu tô com uma pequena diferença ali para baixo. Eu tô com ele zerado, mas mesmo quando eu zero ele perde um pouquinho a precisão. Quer ver? Eu vou desligar aqui a carga. E olha, ele tem o -1 ali, ó, que dá a diferença. Vou tirar o 0. Vou tentar de novo, agora ele está com 2. Vamos ver como é que vai acontecer. 0,04, aqui ele acaba se perdendo porque ele dá a diferença quando eu não zero. Mas ele mede, cara, assim, não, realmente, abaixo dos 100 mA vocês vão ter um pouco de dificuldade de ter muita precisão. Mas, para mim, numa garra, DC, excelente. Então, para quem precisa do microampere, esse vai precisar ter um outro tipo de equipamento, principalmente um multímetro que tenha microampere. É uma solução diferente. Aqui eu estou com uma garra que eu vou usar muito mais na elétrica, mas na bancada não vai deixar vocês na mão. Vai medir muito bem. Para mim, vocês viram a diferença, vocês tiram as conclusões de vocês. Às vezes eu falo, pô, para mim está satisfeito, e vocês, mas não pode ter satisfeito se não deu precisão perfeita. É a necessidade de cada um. Para mim, tá excelente esse tipo de resultado. Vamos resumir aí um pouco então o que foram esses nossos testes com a SM3305, o que ela atendeu perfeitamente a minha alta expectativa nela. E o que eu quero dizer com a minha alta expectativa? Pô, eu realmente esperava uma garra que se comportasse muito parecida como foi o SM1600, sendo precisa em praticamente todas as escalas. Excelente em resistores, capacitância também saiu muito bem. Bom, diodos, continuidade, todas essas medidas. Tensão perfeita, com a opção de milivolts ficou perfeita. A corrente foi bem. É claro que quando eu cheguei ali nos 50 mA, quando for medir 20 mA, vocês vão ter dificuldade com uma garra amperímetro, não nessa, mas na maioria das garras. Uma boa abertura, uma boa pegada, uma tela bonita, muito clara em qualquer direção. Bom, é uma das melhores garras, sem dúvida nenhuma, que já passou aqui pelo canal. Essa garra amperímetro com tela smart, com alto, né, que evita queimar, para quem é um pouco desatento. Ela realmente é uma solução excelente da Minipa. Ponto negativo, as suas pontas de prova, que são boas, né? Não entendam mal. Só elas têm esse fio que me incomodou. O resto, também excelente. Essa ponta grande foi uma boa surpresa. E claro, falando em boa surpresa, a case, né? A case é muito top. Muito legal a case que vem junto com ela. Então tá aí, SM3305, link da Minipa, da fábrica, aqui embaixo. E aí ali vocês podem também achar os seus distribuidores, manual, documentação. Lembrem-se, no Brasil, com nota fiscal e garantia, então procurem as lojas oficiais para não perder a garantia. Então tá aí, SM3305. Vamos daqui a pouco para o próximo equipamento Minipa, em breve aqui no canal. Era isso e valeu! Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!